Meio escuro, clareando agora. E na hora de pegar a estrada, cada coisa aqui tem o seu lugar. Justamente para não cair no chão, para não ficar batendo ou quebrar. Então a primeira coisa é a cestinha dentro da pia, para isso tem que estar sem louça. E junto vai... Opa! Deu um pinguinho aqui. Vai o detergente também por aqui. Quando eu quero deixar um lanchinho, eu já deixo aqui. No caso, eu vou deixar separado a laranja. Levo também uma faquinha e preparo um lanche. Hoje a gente tá com pão com manteiga, então não sei, talvez a gente pare mais pra frente pra ir sim fazer um lanchinho, parar em algum mercado, comprar alguma coisinha pra montar. Vacilamos porque... Afinal, dormimos no mercado e não compramos nada pra hoje. Mas tem isso, tem pera, tem maçã, tem laranja, tem um pãozinho com manteiga e tem um pacotinho de amendoim. Então eu vou deixar essas coisas separadas agora. Segunda coisa, guardar o fogão que já tá desconectado. Nosso fogão fica assim, ó. Dá pra conectar, desconectar. Assim eu consigo usar ele lá fora. Fazer algo que é fritura. Aí eu uso aqueles gásinhos de lata. E agora ele vai na maleta dele. Desmonto ele assim e tem a maletinha. Enquanto isso, Druida já tá armando o posto pra Oni. Buenos dias. Aqui vai essa canga. E tá assim, ó, limpinha. A canga é bacana que eu vejo que ela não gruda tanto pelo, diferente de outros tipos de tecido. E pra lavar, fácil, fácil. São muitas coisas que a gente carrega em uma Kombi. Essa mala que era do pai do Fá, é com essa mala que ele... Depois ele conta a história melhor pra vocês. Mas é uma mala muito antiga, onde a gente leva nossos quadros, nossos artesanatos. E pronto, tá aqui, ó, a maleta com o nosso fogão, hein? Quem não conhece nem imagina que aqui dentro tem um fogão. E conta a história melhor da maleta pro pessoal. Ela era do seu pai, isso? Essa mala vermelha era do meu pai. Foi quando ele saiu pra trabalhar. Foi o primeiro que saiu de casa. Era o mais velho da turma. Era uns 20 mais ou menos. 20 não, acho que uns 13. 13 irmãos? Acho que é, mais ou menos isso aí. Nossa. E aí, essa mala ficou pra mim agora. Tá aí. A mala que saiu pra de casa. E já faz um bom tempo, né? Que ela tá com a gente também, uns 7 anos, desde que você comprou a Kombi. É, desde quando ele faleceu, em 2016. Agora encher todas as garrafinhas de água. Nisso também a gente já liga a geladeira pra deixar a água gelando. Que aí no caminho, enquanto faz as paradas, já dá pra pegar uma água geladinha. E aqui vai uma janelinha aberta. Opa! Assim. Pra entrar um ventinho pra Dona Oni. Fora isso, vem um vento de lá também. Essa daqui a gente fecha. E como o Tinho observou, tem que ser na pressão, infelizmente, Tinho. Porque aqui, ó, ela pega um vácuo nessas borrachas, né? Que quando é pra abrir, tem que fazer muita força. Claro que com delicadeza essa força. Mas realmente isso acabou rompendo isso, que não encontramos fácil. E é por esse motivo que agora ela tem que ir assim, fechada.
Algumas janelas a gente fecha elas aqui, a cortina, deixa fechadinha, tem que ficar aberta, né? Pra mim ter a visão. A Kombi, como não é furgão, então eu tenho esse vidro de trás aqui, então uso ele. Aqui também a gente deixa essa fechada para ter essa visão aqui, facilitar ele dali também. E essa daqui, que a gente usa essas tirinhas. Quanto mais enxergar, melhor. Ainda mais fora do Brasil. Falando nisso, o pior lugar, o lugar mais estressante para dirigir tem sido o México. Não é não? O país mais estressante para se dirigir? É. E olha que a gente achava que a Bolívia e o Peru seriam o top. Agora ele acabou de descarregar aqui a aguinha da pia. O lixo não vamos deixar ali, minha gente, não vou. Só coloquei para limpar a casa, ajeitar. Mas é isso, infelizmente com esse espaço enorme aqui do mercado, mas não tem uma lixeira, não tem um basureiro. Que coisa louca, né? E tem lixo, bastante lixo. Como é de costume a gente vê. Só tô vendo mesmo, ainda dando uma última olhada para ver se eu não acho uma lixeira. Porque senão agora vamos ter que levar o lixo. Foi aqui que a gente dormiu de ontem para hoje. Vou virar do lado de cá porque o sol tá de frente para nós. Bem cedinho já tá assim, ó. Foi o tempo de mostrar escuro, amanhecendo e logo... Ontem foi o dia todo, foram 240 quilômetros. Saiu um pouquinho desse sol, enquanto o Fá vai adiantar ali as coisas. Comentar com vocês, como vocês viram aí na capa desse vídeo, não estamos mais voltando pro Brasil. No último vídeo já estávamos a cerca pertinho da fronteira. Conseguimos o dinheiro no evento de Volkswagen. E a ideia era cruzar para Guatemala o mais rápido possível. Mas recebemos uma notícia que mudou nossos planos. Mas eu vou contar um pouquinho melhor desses planos e toda essa mudança ali na Kombinha, ajeitando ela, pegando estrada, para aproveitar, já que a gente acordou bem cedo para isso. A nossa ideia é pegar a estrada o quanto antes, porque tem sido dias muito quentes por aqui, muito quentes, e pela ONI, por nós, a gente tem que sair muito cedo. Então bora lá que a gente vai conversando no caminho. Esse ponto é um ponto do iOverlander, esse aplicativo que tem aqui no canal um vídeo explicando para quem quer viajar. Serve para você que é caminhoneiro também, serve para você que está saindo pelo Brasil para uma viagem rápida. Pelo menos você vai saber qual é um posto que você pode parar, tem uma mecânica, tem um ponto de água. Enfim, é isso, né? Já tá limpando a boleia, dando aquela ajeitada, porque a casinha também é uma loja, então a gente carrega junto muitas coisas. E por ser uma Kombi, o espaço é pequeno, né? Antes chegamos no primeiro ano a carregar em cima aqui umas caixas com algumas coisas, mas não rola, porque acaba que pegando vento, ou quebrando, ou voando. E aí a gente se adaptou assim. Hoje as coisas vêm aqui para trás quando a gente está na estrada, vai para frente quando a gente está parado. E aqui a gente tem essa mesa, os dois garrafões, tem uma mala de tecido, mala de artesanato, o fogão, as nossas cadeiras, comidinha da ONI, chapéus. E tem no caminho e acaba nem usando, viu? Isso daí tem que ser desapego daqui a pouco. O lixinho que a gente vai levar, vai viajar junto. E é isso. Nossa privada ganhou um forrinho novo que eu fiz com os tecidos que sobrou. Meio torto, mas tá aí. Tá. Dormimos aqui no estacionamento do Walmart, o Val, mais um Val. Daqui estamos indo pra Praia São Agostinho. E hoje a ideia é quantos quilômetros de estrada? O máximo possível, uns 300, creio. Nosso destino tá a 600 quilômetros. Mais quase 700, né? Ui, isso é porque ontem já foi 240 quilômetros. Então vão ser mais 2 dias no mínimo. A Kombinha vai devagar, mas vai sempre, vai longe, então bora. A Oninha nem acredita que acordou tão cedo, né, Oni?
Eita preguiça. E a Oni é exemplo pra nós que viaja, porque todo dia a gente tem que se esticar assim como ela. Afinal, o espaço é pequenininho ali dentro, viu? A Combosa pega na primeira, ó. Pegou de prima. De prima. Nem saímos do estacionamento do mercado. Já aproveitar que tem um posto. E esse posto, por incrível que pareça, o preço da gasolina já tá bem mais barata, né? É. Já tem uma economia aí de quase R$1. 21,99. Tá aqui o valor em reais. Isso é o litro. Gasolina é uma coisa que tá pesando muito aqui pelo México. Teve um amigo que falou que há anos atrás aqui viajar pelo México era outra realidade, era bem mais fácil. O negócio tá caro, viu? O México não tá fácil não. Principalmente em relação a alimento, frutas, verduras, coisas como carne, bem caro, né? Amanhã não quer trabalhar não. Ah, essa hora tá com uma cara. Veio até balançando a cabecinha, desolado. Ah, que bom, olha, boa notícia. Achou um basureiro. O bichinho já tá cheio, mas pelo menos dessa vez os lixos não viajarão juntos. Eu fui pegar a calculadora ali pra calcular. Galera, comentar um pouquinho essa mudança de planos tão repentina. Nós estávamos de frente com o veterinário, onde dormimos em Escárcega, o nome do lugar, para fazer os documentos da Oni cruzar com a fronteira. Nós conseguimos o valor que é do veterinário e da fronteira no evento, mas era o valor exato só para passar para Guatemala. Entre esse tempo, a gente estava pensando em uma proposta que a gente recebeu, uma proposta de trabalho dos amigos do Planta Glam. Até então a gente não tinha comentado, porque realmente a distância de onde estávamos em Mérida até eles era mais de 1.600 quilômetros. Mas chegando em Escárcega, dormindo, eu não sei porquê, eu perdi o sono pensando nessa proposta. Até então a gente não tinha aceitado, pelo fato de gastar muita gasolina, pedágio, passar mais tempo no México. A gente tem a permissão de ficar mais 2 meses aqui. E saber que o nosso trabalho lá com eles não vai poder ser como eles precisam, porque eles precisam de alguém para gerenciar o camp, o glamp, coisa que a gente, como nômade, não tem como, né? Mas eles toparam que a gente gerenciasse por esse tempo, para nos ajudar, né? Para ser uma forma de ajuda, já que eles viram também a questão do visto e viram a questão de que a gente quer voltar para o Brasil, que não quer vender a combinha, que quer passar do Panamá para a Colômbia, e esse valor é muito caro. Então eles ofereceram um valor para a gente gerenciar pelo tempo que a gente puder. Também bacana, porque eles são muito gente fina. Foram bacana conosco, quem acompanha aqui o canal sabe como foi. O espaço é lindo, é gostoso, é confortável, tanto para a Oninha ali como para nós. Então passar esse mês vai ser um mês que a gente vai poder estar com internet, para trabalhar melhor nas redes, vai estar tranquilo, para a gente também poder juntar um pouco dessa passagem do Panamá para Colômbia. E eles ofereceram assim um valor por esse serviço, ofereceram também o espaço, então a gente vai ter banho, vai ter Wi-Fi, ofereceram a comida está inclusa, a alimentação. Então a gente pensa que nesse mês a gente não vai gastar, vai estar economizando, vai poder usar dos tempos livres para produzir mais artesanato, gerenciar as coisas de internet, e nos finais de semana a gente vai acampar numa praia deserta, a coisa mais linda que a gente ainda não conhece, mas que eles falaram tão bem da outra vez, a gente não pôde conhecer. Então bora pra lá.
parada aqui, Comedor La Ceiba. Isso pra Oninha fazer o xixizinho dela, né, Oni? Esticar as pernas. Isso aqui numa casinha do lado de uma empresa, no meio do nada. Mas o som tá comendo solto, hein? E aproveitar que nós estamos aqui na estrada, vou mandar uns abraços aqui para Pérola Cristina e Valdeci de Itapema. Mandar um abraço também para Luiz de Jacutinga, Raul, Minas Gerais. Carlos Magrini e Lúcia Pires de São Marcos, Rio Grande do Sul. Nessa hora... Barulheira que tá aqui, olha aí. A gente parou agora em mais uma blitz aqui no México, são muitas. Fora o pedágio que a gente acabou de passar, de 95 pesos. Muito amável, né? Muito amável. Ainda bem, viu? Eles foram muito gente fina, só pegaram nosso passaporte, sempre pergunta, né, de onde a gente é. E é de praxe, eles revistam alguns carros. A Oninha ficou aqui, ó, o ventilador a gente ligou, agora desligou porque a gente tá indo, né, Oni? Bora seguir a estrada, bora. E fizemos uma parada aqui, galera, na beira aqui do pedágio. Tem uma galera ali descansando também. Tá um calor de uns 50 graus mais ou menos. É verdade. Meu Deus, aí nós já começa até a pensar, será que fez certo de pegar esse trampo? Ainda falta 400 quilômetros. Acho que a gente é muito maluco, né? A gente tava com... Acho que falta ainda mais um dia. Veterinário. Olha, é confiar muito nessa intuição, confiar que também a gente tá indo... Que conhece as pessoas que são maravilhosas e vai ser bom revê-los. Porque se for pensar nessa jornada que a gente tá fazendo até lá, é uma loucura. Fora isso, já foram 2 pedágios, né? Já de 96. Já ficamos sabendo que até São Agostinho tem mais um, né? Mais um. De 96 pesos. que é isso, boné? A gente não tá cabendo. Você fica meio assim, né? É pra entrar um ar-condicionado aqui, ó. Tampa do sol e entra um ar aqui, porque esquenta esse negócio. Esquenta. Não sei se é melhor protetor solar ou balão. A Oni acho que já tá no 2º pote de água. Né, Oninha? Muito quente, né? E essa é a 2ª parada. A primeira foi naquele restaurante que era um barulho só. E essa agora com o ônibus também não deixa de lado barulhar. Olha que a gente tá sonhando com um lugar tranquilo. Vamos, porque o calor tá demais, não tá não? Tá, vamos ver se a gente acha um vídeo. Então, a gente viu aqui pelo iOverlander, tava procurando um lugar pra parar, pra gente encostar, porque hoje, pelo jeito, parece que já deu, pelo calor. Isso são 2 da tarde, hein? E aí a gente achou no mapa um rio, a cachoeira paga, mas o rio parece que é gratuito. Tem comentários agora de 2024, então é recente que outros viajantes passaram por aqui. Agora resta saber se a estrada tá boa até lá, né? A princípio tá, né? São quantos quilômetros? 1 quilômetro e... 1 quilômetro? 1 quilômetro. E sem saber, fomos parar em um lugar incrível. Mas isso merece um próximo episódio. Então até mais, paz, amor e pé na estrada.